Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Estamos aqui. Melhor fazer virada pra cá, viu? Pera aí. Pra cá. Que aqui dá pra porta do banheiro. Daqui a pouco sai um ali sem camisa. Boa noite, gente. Estamos aqui para mais um devocional para a glória de Deus, né? Eu que tenho compartilhado. Ih, a luz tá bem aqui atrás da cabeça da dona Viviane. Ô, Jeová. Vai continuar. Tem jeito não, só se eu fizer assim. Bom, e vamos começar aqui a live com esse tema lindo, palavras revigorantes, né? Quem não precisa de revigorar, né? De ser revigorado nos dias de hoje, em que a gente sente às vezes tantas questões na vida, que a gente fica às vezes sobrecarregado, sente pesado no final do dia, cansado, com vontade de chorar muitas das vezes, né? E o Senhor, ele tem uma palavra revigorante para nós. Então a gente vai estar lendo Provérbios 25, do 23 ao 27, é curtinho, né? E diz assim: o vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Como fonte turva é manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória, né? Até aí. E vamos aqui destacar o versículo 25 que diz: boas notícias vindas de uma terra distante são como água fresca para o sedento, né? Hoje a gente tem aí os celulares, nós temos uma facilidade imensa de nos comunicar, mas imagina há uns 30 anos atrás, quando nós só tínhamos o telefone fixo, né? E a gente queria notícia e só se a pessoa estivesse em casa para a gente conseguir falar, né? A gente tinha que entregar muito mais as pessoas nas mãos de Deus, porque a gente não tinha esse desespero de querer falar imediatamente, porque até não tinha condições. Quem tinha telefone fixo, quando a gente queria falar, a gente sabia mais ou menos o horário que a pessoa já estava em casa, ou tinha aquela secretária eletrônica que a gente deixava ali recado, né? E a pessoa, quando ouvia o recado, nos respondia. Mas nos dias de hoje, a gente tem assim essa necessidade de estar e essa facilidade de conseguir falar com as pessoas, às vezes que imediatamente, na hora que a gente tem vontade de falar. E boas notícias vindas de uma terra distante, onde não tem comunicação, são como água fresca para o sedento. Versículo 25. Na cozinha, minha filha exclamou: mãe, tem uma mosca no mel. Eu brinquei com um ditado familiar: é mais fácil caçar moscas com mel do que com vinagre. Embora tenha sido a primeira vez que peguei uma mosca no mel, lembrei-me de um provérbio devido à sua sabedoria. Palavras gentis têm mais chances de persuadir os outros do que uma atitude amarga. O livro de Provérbios possui uma coleção de sábios ditados inspirados pelo Espírito de Deus. Essas palavras inspiradoras guiam e ensinam verdades importantes sobre como viver de maneira honrosa a Deus. Muitos dos provérbios se concentram nos relacionamentos entre pessoas, incluindo o efeito profundo de nossas palavras
sobre os outros. Nos provérbios atribuídos ao rei Salomão, ele advertiu contra o mal causado por falar falsamente contra o próximo. Provérbios 25, 18. Ele aconselhou dizendo que a língua que espalha boatos provoca a ira. Salomão advertiu contra o efeito arrepiante do uso constante de palavras de reclamação. E o rei encorajou os leitores afirmando que a bênção vem quando nossas palavras trazem boas notícias. Ao buscarmos aplicar essas verdades, temos o Espírito de Deus que nos ajuda a dar a resposta certa, que está lá em Provérbios 16, 1. E nossas palavras fortalecidas por Deus podem ser doces e revigorantes. Quando alguém conta sobre algo que ela está projetando fazer, qual é a primeira comunicação, qual é a primeira experiência que você conta para aquela pessoa dessa situação? Exemplo, minha mãe, quando ela se mudou para Maricá, lá para Itaipuaçu, era um lugar mais de veraneio, né? E ela já mexia em Brasília com cestas de café da manhã e telemensagens. E eu recordo que quando ela falou com uma pessoa, uma determinada pessoa que já morava lá há um bom tempo, que iria empreender neste negócio, falaram para ela, isso aqui não vai dar certo não mora quase ninguém, as pessoas só vêm aqui final de semana, nananã, e aí contando só experiência ruim. Mas minha mãe persistiu. Chegou uma época que minha mãe tinha para mais a paz, Vitnin. Quando ela fez isso e ela persistiu, ela chegou uma época que ela tinha mais de 800 clientes naquele lugar. Mais de 800 clientes, né? Então, a gente não pode parar e nem ser boca de derrota para as pessoas. Às vezes uma pessoa fala assim, eu estou planejando fazer isso, aquilo. Isso aconteceu um pouco comigo. Quando a gente decidiu, né, e Deus nos tocou para vir morar no interior, aqui na roça, eu abri mão de coisas, de bons empregos, né? Era cargos políticos na prefeitura e tudo mais. Então, assim, coisas que muitas pessoas almejam. E eu lembro de ter escutado de algumas pessoas assim, tem certeza que você vai fazer isso? Nossa, abrir mão, e como é que você vai sobreviver lá? E não sei o quê. Gente, mas se Deus que estava me mandando ir, por que eu ia temer, né? Então, às vezes as pessoas não entendem, elas olham o natural, elas não olham o sobrenatural. Mas a gente é que tem que ter certeza de que Deus falou conosco. E fora, às vezes, alguém conta um projeto e a gente quer contar uma experiência ruim que alguém que projetou algo parecido, que deu errado. Vamos contar algo bom, vamos motivar as pessoas a crescerem, vamos botar as pessoas para cima, porque a não ser que você veja realmente que aquele negócio, para aquele momento, para aquela pessoa, né, não vai ser bom. Mas se ela te pedir essa opinião também, né? Às vezes a pessoa fala, eu tô pensando em fazer uma faculdade, e que nada, você não tá na idade para isso não. Gente, não faça isso. Não jogue areia nos projetos dos outros, né? Nós precisamos ser essa boca aqui de Deus, que jorra, que tem o poder de ser doce e revigorante. Quando alguém... Olha, hoje aconteceu uma situação que eu preciso contar. Eu, né, tô nova aqui na cidade. Daí, há uns tempos atrás, assim, logo no início, né, vai fazer 8 meses que eu tô aqui, dia 18. Eu fui no posto de saúde, aí é o posto rural, sabe? Aí, quando eu cheguei lá, eu falei com a recepcionista que eu queria fazer a inscrição. Ela nem olhou na minha cara. Continuou olhando pro computador, como se eu fosse um nada.
E aí eu falei, ela falou, você tá com o seu endereço aí, com comprovante de endereço? Eu falei, eu tenho no celular. Não, não serve, só serve de papel. Falei, tá bom, obrigada. Saí. Aí, o meu marido toma alguns medicamentos e aí ele pega na farmácia popular. Um tempo depois, ele precisou pegar o remédio, a receita dele estava vencida. E aí ele foi encaminhado para ir para lá, né? E chegou lá no posto, foi super bem atendido, não estava com papel, fizeram o cadastro dele. E eu falei, mas só porque é um nego bonito desse, aí o povo vai e atende. Aí eu me escorraça, né? Aí, tá bom. O que eu fiz? Hoje eu fui lá, eu tô com alguns probleminhas de saúde, né? Que eu já vim lá do Rio e eu preciso ver se eu ainda estou ou se eu melhorei e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá fazer a inscrição minha das crianças. E essa mesma pessoa me atendeu, mas eu não fui ríspida. Eu fui com jeitinho, nananã, conversando. Daqui a pouco ela já estava se abrindo comigo, falando da vida dela pessoal. Aí ela mesma, eu não falei nem que eu era crente. Ela falou assim, e você já tá com... Como que você chegou aqui? Não sei o quê. Falei. Aí ela falou, você tá congregando aonde? Aí eu virei pra ela e falei assim... Vânia, tá acontecendo isso contigo? Pois calma que eu vou te dar um testemunho. Aí eu falei, ela falou, você tá congregando em algum lugar? Eu falei, tô na Igreja do Brasil para Cristo, aqui da Cidade de Deus, mas amanhã eu vou pregar lá na sede. A sede é lá perto da minha casa. Eu falei, poxa, então vai lá me ver pregar. Eu vou estar lá amanhã às 7h30. Ela falou, eu vou. Olha só, o inimigo tinha criado uma resistência entre a gente, principalmente minha para com ela, devido à forma que ela me tratou anteriormente. E hoje, já como eu não destratei, como eu confesso, eu entrei lá armada. Eu falei, cara, Deus me inspira no Espírito Santo para não sair da graça se eu for maltratada de novo. Aí, porque a gente é de carne, né, gente? E aí graças a Deus, foi tudo bem. Ela tirou... a gente tá precisando renovar o cartão do SUS. Renovou lá o meu do meu filho. A moça vai... Eu tô orando agora para ela ir, mesmo amanhã, em nome de Jesus. E olha só que bênção. E se eu tivesse chegado lá toda dura, toda não sei o quê, talvez eu não teria conseguido chamá-la para estar indo escutar uma palavra abençoada, né? Amanhã eu vou estar falando sobre luxúria e vaidade. Já o spoiler aqui, lá. Mas quem quiser escutar essa pregação, que eu já fiz há muito tempo, tá lá naquele outro canal do YouTube, tá? Se Deus mandar, Vivi vai falar. Pode ir lá, que tem lá em vídeos ao vivo. Foi derrubada, a continuação tá lá também. Foi derrubado 2 vezes no dia que eu gravei, pra você ver o tanto que é sério o negócio lá. Então, a gente tem que sempre estar buscando dar uma palavra de revigorante para as pessoas. Ao invés da gente contar uma experiência negativa, quando alguém fala algo pra gente, vamos pensar em algo positivo. Vamos pensar em colocar a pessoa, sabe, para que ela possa sonhar. Sonhar é bom, né? Realizar sonhos é melhor ainda. E a gente tem que chorar com os que choram e sorrir com aqueles que sorriem. A gente não pode fazer essa maldade de jogar um caminhão, um balde de água fria nas pessoas quando elas falam um projeto ou uma situação para a gente, compartilha com a gente. Se ela está compartilhando com a gente, é porque a gente é especial, é importante para ela que a gente fique sabendo. Então, jamais lance uma palavra de desmotivar. Como é que é, meu Deus? Desmotivação para a pessoa. Não desmotive ela, né? Vamos motivar as pessoas a conquistar aquilo que elas têm sonhado, sabe? A não ser que seja fora do caminho de Deus. Mas se for dentro do caminho de Deus, vamos trazer as palavras revigorantes, porque o Senhor nos ensina isso. Salomão nos ensinou isso através das palavras dele em Provérbios 25, 23 ao 27, né?
Que ele advertiu contra o mal casado por falar falsamente contra o próximo. Também seja sincero, gente. Olha, se tem uma coisa que eu fico desesperada, eu tô lá toda assim, descabelada na rua, encontro uma amiga, tá vendo que eu tô descabelada, e por que eu falo, Vivi, deixa eu arrumar aqui, se tá descabelado, ou uma etiqueta pra fora da roupa. Eu não consigo, gente, mesmo que seja uma pessoa desconhecida, se eu vejo que a pessoa tá com o zíper aberto, tá com uma etiqueta assim, eu vou lá e falo, dá licença, vou lá, arrumo, a pessoa se sente querida, sabe? Não fica, tipo, a pessoa tá com uma casca de feijão no dente, você vai deixar, ao invés de falar assim, ô fulano, você tá com uma casquinha de feijão no dente. Pronto, a pessoa vai te agradecer. Agora, não, você deixa a pessoa falar com 10 pessoas lá com aquela casca no dente, né? Tipo, meu esposo, domingo, ele tava lá na porta da igreja. Eu, sinceramente, eu não olhei pra roupa dele. A gente saiu assim na correria e eu ia pregar, eu tava focada ali na pregação. E a irmã chegou lá no meu ouvido e falou assim, irmã, não é por nada não, mas a blusa do seu marido tá abotoada errada. Aí eu falei, meu Deus, tá bom, vou disfarçar. Ela não fala agora não, senão ele vai saber que fui eu que falei, tá bom. Aí eu disfarcei um pouquinho, levantei, fui lá. Amor, sua blusa tá igual de bêbado, abotoada errado. Aí ele foi, já ia vir a oportunidade para ele tentou abotoar lá do lado de fora, ficou constrangido, correu lá pro banheiro para abotoar. Aí passaram a oportunidade para uma outra pessoa, mas ele se acertou lá, entendeu? Agora você imagina se ele chega lá na frente, na oportunidade que o pastor já tinha dado a ele, com a blusa, tipo, um botão comido, entendeu? Tipo, uma borda da blusa tava grande, a outra pequena, não tava para dentro. Dava para ver nitidamente. Então, a gente tem que ser sincero também, né? E não falso. Tipo, se uma amiga sua te pergunta assim, eu tô bem. Se você viu que não tá, que a roupa tá marcando, que tem alguma coisa que não combinou, fala a verdade. O que que tem? Se a pessoa tá te perguntando, ela quer ouvir uma opinião sincera. Às vezes a gente fica com medo de ser sincero e ser rejeitado, ou a pessoa não gostar. Ué, se ela tá perguntando, é porque ela quer uma sinceridade. Você não vai deixar a pessoa saindo maltrapilha ou sem combinar, né? Se ela tá te perguntando, responde a verdade. Ih, amiga, olha, sinceramente, então, deixa eu te falar, se a saia não combinou com essa blusa, se você fizer assim, assim, assado, vai ficar melhor, entendeu? Então, que a gente seja sincero, que a gente tenha senso das coisas, até na sinceridade, porque também, às vezes, a gente fala, vamos ser sincero, tá, vamos ser sincero. Aí você vai ser sincero em coisas que você não foi perguntada, e aí você não vai ser bem-vinda, entendeu? Mas vamos ter bom senso nessa questão e vamos ser sinceros e vamos trazer palavras revigorantes para que as pessoas possam ser atraídas pelo poder de Deus, que elas possam ver Jesus em nós, que a gente possa ter a sabedoria que Salomão nos ensina aqui nessa palavra. Amém? Neste momento, né, que a gente tem oração lá na igreja, e eu já tenho que ir, eu quero estar orando. Se você tem algum pedido de oração, né, escreve aí rapidinho para eu ler, porque quando eu começar a orar, eu fecho meus olhos. E aí eu só vou ver o seu pedido quando eu baixar a live, que eu entrar lá no sistema e eu conseguir ter acesso aos comentários, tá? Desde já eu agradeço a todos vocês. Sejam bem-vindos, né, ao meu perfil, a esta live, que Deus possa estar nos abençoando. Tem algum pedido de oração? Escreve aí rapidinho, tá? Para eu estar orando. Não é pela Viviane, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu só vou orar aqui como serva, nós vamos orar juntos, tá bom? Não há poder nenhum sobre a Viviane, tá? É o poder de Deus. Então, oremos, né? Ninguém colocou nada. Eu vi um nomezinho aqui que alguém escreveu, peraí. Vou orar por
Ai, Jesus. Francisco José. Amém. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na tua presença, Senhor, para agradecer, Senhor, que sem ti nada somos, que necessitamos de ti, Pai amado. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, nos cobre com teu sangue, nos reveste, Senhor, com a armadura completa de Deus. Guarda, Deus, nosso corpo, alma e espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco agora diante de ti, Senhor, cada pessoa que entrou nessa live, nem que por um segundo. Senhor, em nome de Jesus, começamos a ter sede de buscar mais a sua face, que começamos a ter sede de nos posicionarmos diante de ti. Usa-nos, Senhor, toma os nossos lábios, a nossa boca, que a gente possa ser instrumento em tuas mãos, instrumento, Senhor, de revigorar o ser das pessoas, de falar palavras que motivam. Ó Deus, em nome de Jesus, mas na sinceridade da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, entra nas nossas casas, entra nos lares aqui representados, trazendo, Senhor, libertação, trazendo, Senhor, comunhão, unidade, a paz que excede todo entendimento que só vem de ti, Pai amado. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo a ti, Senhor, nos enche da tua presença, nos dê uma noite de descanso reparador, Senhor, do justo, aqueles que têm sofrido, Pai, de ansiedade. Ó Deus, aqueles que não têm conseguido dormir direito, dê uma noite de sono reparadora, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos colocar a nossa ansiedade diante de ti e confiar verdadeiramente em ti, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas, o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira sobrenatural, mesmo que no finalzinho do segundo tempo, porque o Senhor nos prova, Deus, e nós queremos ser obreiros aprovados em tuas mãos. Ó Deus, fortalece aquele que se sente fraco. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, fazer o sobrenatural no nosso meio. A cada live que fizermos, Senhor, que seja para a honra e glória do teu nome, que haja testemunhos, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Fica com Jesus. Beijo no coração. Se você chegou depois, eu já vou baixar a live e eu coloco aí já no perfil, tá bom? Então segue lá para que você possa ter acesso aí a essa live e às outras, muito mais. Agora que eu vi aqui, Silvânia, eu vou orar. Senhor, toma a Silvânia, Senhor, em tuas mãos e toma a família dela também, Senhor. Toma o Francisco, Senhor, a saúde dele em tuas mãos. Que a família da Silvânia, Senhor, seja blindada pelo poder do teu Espírito. E tudo aquilo que ela tem colocado diante de ti, Senhor, que possa ser concretizado, Senhor. Faz o mover ali naquela família, porque a família é projeto seu e o Senhor é o maior interessado que esse projeto vá tudo bem. Amém? Que Deus abençoe. Beijo no coração. Até a próxima.